Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E a pedido de um dos inscritos aqui do nosso canal, ele basicamente trouxe para mim uma notícia a respeito de um fundo imobiliário que eu vou trabalhar com vocês. E algumas notícias são muito positivas para esse fundo, dizendo que é uma oportunidade quase que imperdível, para que a gente saiba exatamente que fundo que eu vou falar e vamos acompanhar logo após a vinheta. Então, vamos pro vídeo. Então, trazendo vocês aqui direto para a tela, eu vou falar do fundo imobiliário Habitat. É um fundo imobiliário já com bastante tempo na Bolsa de Valores. E aqui, o que mais interessa para nós é, dentro de uma questão de fundo imobiliário, saber o quanto que ele está pagando. Hoje em dia ele está pagando um yield aqui na casa dos seus 15,3%. Mas calma, será que isso é sustentável? Será que isso é uma oportunidade de compra? Será que realmente vale a pena entrar nesse fundo? E aqui vamos trabalhar uma questão um pouco inicial, quanto que já foi a cotação desse fundo e quanto que está hoje. Esse fundo já chegou a bater uma máxima aqui de R$ 130 e hoje amarga uma queda aqui de aproximadamente 31,3%. Então esse fundo ele caiu bastante. Hoje ele está sendo cotado aqui na casa dos seus R$ 91 e já chegou a bater aqui 83. Claro, é um fundo imobiliário com bastante oscilação, mas existem motivos por detrás disso e a gente já vai analisar tudo isso no relatório gerencial. Descendo um pouquinho aqui, só para que a gente tenha mais ou menos uma noção, os fundos imobiliários de papel, como é o caso aqui do Habitat, eles têm, diferentemente dos fundos de tijolo, uma marcação um pouco diferente. Então, imagina você o seguinte, você tem lá o galpão logístico e aí no dia 1º de janeiro você faz uma avaliação e ele está valendo R$ 100. No ano seguinte, ali em janeiro, vai haver uma outra avaliação que pode ser tanto para cima quanto para baixo. O que acontece diferentemente nos fundos de papel é que existe uma marcação a mercado dos títulos que estão dentro do fundo. Melhor explicando tudo isso. Um fundo imobiliário de papel, ele compra os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e esses CRIs eles são indexados a um determinado índice de inflação e um certo prêmio. Então, por exemplo, o IPCA mais 3, IPCA mais 8, por exemplo. Quando nós temos, por exemplo, uma subida no IPCA, aqueles títulos que vão ficando mais próximos ali daquele aumento que teve do IPCA ou se o IPCA ultrapassar aquele índice que tem dentro do fundo, nós vamos ter uma queda naqueles CRIs lá dentro. Então, só para que a gente consiga esmiuçar um pouco mais o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que eu fiz a compra de um CRI que vai me pagar durante 5 anos IPCA mais 5. Só que existe o título público que paga o IPCA mais 3, por exemplo. Se conforme for passando o tempo, esse título do IPCA, ele for pagando IPCA mais 3,5, IPCA mais 4, IPCA mais 5, ou seja, ele chegou exatamente no mesmo CRI e no mesmo indexador e prêmio que eu tenho dentro do fundo. Se, por exemplo, o IPCA que é pago pelo governo passar a ser, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 7, aquele título que eu tenho dentro do meu fundo, ele acaba valendo menos. Por quê? Porque eu tenho dentro de uma questão de um tesouro pré-fixado, IPCA, por exemplo, um tesouro IPCA+, valendo mais a pena eu comprar do governo do que colocar um risco dentro do fundo imobiliário. E o que acontece? Como aquele título você consegue vender, aquele título ele sofre uma marcação a mercado. Então é o seguinte, já que eu vou receber menos no prazo ali de 5 anos, consequentemente, se eu for vender esse CRI para alguém, eu tenho que receber menos. Então essa marcação a mercado acontece dentro dos CRIs e aí consequentemente isso acaba afetando quase que diariamente o valor do próprio fundo. Então hoje nós estamos aqui com o fundo no valor de aproximadamente ali R$ 100, com desconto aqui de aproximadamente também 10% desse fundo. Claro, você deve estar se perguntando, tá, isso aqui é uma oportunidade de compra? Calma, ainda existem diversos critérios que a gente tem que analisar dentro de um fundo imobiliário, especialmente de papel. Por quê? Quais são os principais critérios que eu olho, especialmente para fundos de papel? Primeiro, qual o indexador dentro do fundo? Segundo, qual é a gestora, que é muito importante você saber quem está por detrás. Terceiro, qual o tamanho desse fundo imobiliário? E quarto, qual o tipo de garantia, ou melhor, qual o tipo de ambiente que esse fundo imobiliário ele está fornecendo crédito. Então, se eu coloco um crédito num setor um pouco mais seguro, é claro que, consequentemente, eu vou gostar desse setor. Agora, se esse setor ele tiver um risco a mais, para o meu apetite de risco dentro dos fundos imobiliários, talvez isso não sirva para mim. Então, multipropriedade, loteamento, são questões muito mais, vamos dizer assim, problemáticas que podem dar o default, que é o não pagamento daquele título. É muito mais provável que isso aconteça em relação a outros setores. Por exemplo, se você emitir um CRI para um shopping,
é muito mais provável que eu vou conseguir ter aquele pagamento. E além disso, dentro dos próprios CRIs, você dá uma garantia imobiliária. Então, tem um indicador ali que chama LTV, que é Loan to Value. Ou seja, é basicamente o quanto que daquele CRI existe uma garantia imobiliária sobre ele. Então, para que a gente entenda esse indicador também. Se eu faço um CRI de 100 milhões, e o LTV é de 60%, significa que 60% desses 100 milhões estão garantidos por um imóvel. Então, basicamente essa é a relação que a gente estabelece aqui pelo LTV, que é um indicador muito importante para que você saiba. Então, voltando mais um pouco, eu passei por todos esses indicadores e a gente precisa também enxergar algumas outras coisas, como também a previsibilidade de rendimentos que esse fundo paga ao longo do tempo. Os fundos de papel, diferentemente dos fundos de tijolo, eles não têm uma constância, mas eles têm sim um exponencial fator ali, que é o pagamento de altos dividendos quando nós temos períodos de inflação altos, como é o presente. Então, se nós temos essa conjuntura que favorece o pagamento ali de altos valores, talvez seja interessante você ter uma exposição em fundos de papel. Olhando aqui para todo o histórico do fundo, nós temos aqui um pagamento numa média, vamos dizer aqui, que ficaria no seu R$1,15, R$1,20. Já houve períodos que chegou a bater aqui nos seus R$2 e já houve períodos que chegou aqui na casa mais ou menos dos seus 70 centavos. Claro, recentemente esse fundo ele bateu aqui alguma coisa na casa dos seus 90 centavos. E aí, ó, aqui 90 centavos, 92 centavos, ele está voltando. Agora chegou a pagar 1,17. Isso na cotação atual corresponde a um yield de 1,3 ao mês. Então é bastante coisa. Se nós pegarmos aqui, basicamente fizermos 1,3 vezes 12, nós temos aqui um yield de 15,6. É bastante coisa. Não há um título do Tesouro pagando alguma coisa assim, considerando ainda que os fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. Os rendimentos dele, né, na verdade, são isentos de imposto de renda, então você recebe isso aqui limpo. Agora, indo para a parte que eu acho mais importante, claro, além do relatório gerencial, é saber se o tamanho do fundo é bastante. Então, nós estamos falando aqui de um fundo de 740 milhões de reais. Não é um fundo tão grande, mas ele está ali no middle, vamos dizer assim. Ele está perto do 1 bi. A partir de 1 bi, a gente considera já que é um fundo imobiliário de um padrão já razoável, porque a indústria de fundos imobiliários ela ainda é bastante pequena. Nós temos poucos fundos que alcançam 2, 3 bilhões de reais. Claro, existem ali os fundos da Quineia, que na verdade são fundos do Itaú, que são muito grandes, que já chegam na casa dos seus 6, 7 bilhões de reais. Mas o Habitat, que é o fundo aqui que nós estamos trabalhando, ainda assim é um fundo middle para chegar ali já no grande. Então, é um critério basicamente subjetivo aqui, o tamanho do fundo, mas para fundos de papel, eu particularmente enxergo isso como um fator preponderante para análise. Por quê? Quando nós olhamos aqui, nós podemos ver no relatório gerencial toda a questão aqui de pagamento, de rendimentos durante esses meses, coloca aqui um pouco do que o gestor ele enxerga do que aconteceu com o fundo, ele fala sobre a distribuição, ele coloca um yield aqui anualizado e ele coloca o seguinte, que o resultado do mês ele foi beneficiado por alguns aumentos aqui consecutivos na inflação. Ou seja, esses períodos aqui temporários de deflação que nós tivemos ali no ano passado, eles já estão terminando e isso consequentemente melhora bastante o desempenho do fundo, porque nós tivemos aquelas quedas ali para 90, 92 centavos e já estamos tendo uma melhora bastante significativa. Seguindo aqui um pouco, ele coloca que eles tiveram a venda desse CRI Nova York, que basicamente ele contribuiu para a linha de receita desse mês e isso gerou esse resultado positivo de mais de 1,3% de yield para um único mês. É bastante coisa, mas talvez aqui a gente tenha que enxergar que não é alguma coisa sustentável. Seguindo um pouco mais, a gente pode analisar uma outra coisa muito interessante aqui, que eles colocam que o time de gestão ele segue otimista com as perspectivas de desempenho dos ativos do portfólio. Só que aqui eu vou até trocar de cor para que a gente consiga exatamente ter a noção do que eu falo quando você deve analisar um fundo imobiliário com muita cautela. Eles colocam o seguinte, a inadimplência média atual da carteira é de 12%. Resultado aqui em razão da garantia que eles colocam aqui de 199% no mês. Eles colocam aqui que esse número mostra um certo conforto no desempenho dos projetos em relação ao cumprimento dos pagamentos mensais. Mas calma, a gente tem que enxergar
que, independentemente de a gestão ela se sentir tranquila com uma inadimplência de 12%, a gente está falando que basicamente 90, 95 milhões de reais estão sendo inadimplidos em relação ao que o fundo tem que receber. Ou seja, esse dinheiro, por mais que nós saibamos que existem meios judiciais para fazer a cobrança disso, e como eu expliquei anteriormente, tem toda aquela questão do LTV, que é a garantia que pode ser executada e o próprio fundo ele fica com aquele terreno ou aquela propriedade ali que realmente foi construída, ou uma parte dela que foi construída, mas nós ainda assim temos uma inadimplência bastante alta e que acaba sendo bastante preocupante para aqueles investidores desse fundo. E aí, claro, por mais que eles digam que eles seguem aqui acompanhando o desempenho dos ativos bem de perto, bem como eles mantêm contato com as companhias que estão devedoras, com os securitizadoras e com os services que estão ali envolvidos na operação. Claro, a gestão ela recebe uma taxa primeiro ali de administração e ela recebe uma taxa de performance. Então, na verdade, assim, por mais que eles coloquem aqui de uma forma muito otimista para nós, que eles estão olhando tudo isso de perto, mas isso é a função do administrador. E eu tenho absoluta certeza que ele está trabalhando de uma forma muito zelosa com os ativos ali dentro, tanto é que ele coloca isso de uma forma muito clara dentro do relatório gerencial. No entanto, você, investidor desse fundo ou que pretende investir nele, tem que enxergar que essa inadimplência aqui de 12% é sim alguma coisa bastante alta, especialmente para fundos de papel. O que você tem que enxergar quando você investe nesse fundo? Nós temos uma diferença de nomenclatura dos fundos de papel. Existem aqueles fundos de papel que são high grade e existem aqueles que são high yield. Ou seja, qual que é a diferença? O high grade, basicamente, ele está falando que ele tem uma alta segurança. O high yield, ele fala, eu tenho um yield muito elevado. E aí o que você tem, e existe até um gráfico que mostra isso, quanto menor o risco, menor o retorno você vai ter. Quanto maior o risco, maior, consequentemente, o retorno que você vai ter ou desejaria receber em função daquele ativo. Quando você tem um fundo que tem 12% de inadimplência, você tem que enxergar que nós estamos falando de um fundo bastante arriscado. Consequentemente, as suas taxas também são bastante altas. Falando sobre taxas, eu vou exatamente aqui para uma parte do fundo onde ele coloca exatamente o que eu estou falando por taxas altas. Nós estamos falando aqui que 80% do fundo é indexado ao IPCA com uma taxa média de 10,5%. É muito alto isso aqui. Se nós considerarmos que títulos públicos pagam, por exemplo, IPCA mais 6, e esse daqui é um benchmark bem alto para muitos dos fundos, especialmente aqueles de tijolo, isso daqui é bastante alto. Nós temos aqui um aumento de 4,5%, ou seja, nós estamos falando de um aumento muito grande em relação à taxa do que o IPCA livre de risco. Então, claro, se nós temos um título que paga tanto assim, diferentemente de outros fundos imobiliários, como o Veritá, que é um fundo que recentemente entrou na minha carteira, CPTS, o REC-R, por exemplo, também é um que tem IPCA, mas não tem títulos tão altos assim. Nós temos um fundo que é bastante problemático na questão, vamos dizer assim, da segurança que existe lá dentro. Mas claro, se você enxergar que a sua carteira ela é composta muito de ativos seguros, você pode, claro, ter ativos mais arrojados, se assim a gente pode dizer, aqueles fundos imobiliários que vão dar uma alavancada na sua carteira. Porque imagina você o seguinte, você compra lá o seu fundo de papel, seu fundo de tijolo mais seguros, que estão te pagando ao ano 8,5%, 9%, talvez 10%. E aí você pega um fundo imobiliário como aqui o Habitat, que ele chega e te paga 17%. Poxa, isso aqui vai dar uma baita de uma alavancada no seu patrimônio. Só que você tem que enxergar que esse fundo ele pode sofrer um default, ele pode sofrer o que a gente chama de não pagamento. O não pagamento ele vai implicar em algumas questões jurídicas ali, mas principalmente ele vai impactar os rendimentos desse fundo, e especialmente se a gente estiver falando de CRIs que são muito representativos dentro do fundo. Se olharmos aqui, ele coloca, tem até uma tabela que é bastante interessante aqui,
que eu posso colocar para vocês, nós temos aqui alguns CRIs, vamos pegar esses 4 primeiros aqui, que eles representam bastante do fundo. Nós temos aqui esse Ipioca BIT, que ele representa quase aqui 8% do fundo. Imagina se, por exemplo, esse aqui ele deixar de pagar, e a gente está falando de um IPCA mais 12, com vencimento ali em 2027, ou seja, nós temos bastante tempo ainda pela frente, num valor aqui de 64 milhões de reais, e é um valor bastante alto se a gente considerar que esse fundo ele pode sofrer um não pagamento. E sofrendo um não pagamento aqui dessa devedora, nós consequentemente vamos ter problemas nos rendimentos deste fundo. Agora, se pegarmos aqui, por exemplo, esse BRDU, que corresponde a 5,7%, outro aqui que corresponde a 5,6% praticamente, outro 3,8%, 2,7%, nós temos aqui CRIs que correspondem a bastante do PL do fundo. Nós temos outros aqui ó, com 3,5%, praticamente 3% também. É um fundo relativamente bem diversificado? Eu diria que sim. Ele tem a diversificação aqui dentro, porque é necessário que haja uma diversificação. E nós temos aqui CRIs bem menores, correspondendo a 0,1% do fundo. Se olharmos para uma tabela aqui como essa, enxergarmos que se trata de um fundo imobiliário que tem uma concentração grande em alguns CRIs, mas que existe uma certa diversificação, talvez o seu rendimento global ele não sofra tanto com o não pagamento de um deles. Agora, você tem que enxergar que se não houver o pagamento, você vai sofrer ali na cota. Então não espere para aqueles fundos que são high yield uma segurança tão alta quanto nós podemos esperar daqueles que são high grade. Exatamente, existe essa diferenciação entre os fundos imobiliários de papel para que você consiga, dentro de uma carteira bem diversificada, saber colocar ativos ali de mais risco ou menos risco, a depender do seu estilo de investidor. Olhando para a carteira aqui do Veritá, o que eu enxergo? Eu quero trazer vocês aqui para mim. É um fundo imobiliário que tem uma perspectiva muito interessante, dentro, claro, da composição da carteira, mas eu não enxergo como um fundo imobiliário para iniciantes. Por que eu digo isso? Porque ele é um fundo imobiliário que ele é bastante difícil de você conseguir entender como que funciona a diversificação ali dentro, como funcionam as questões dos setores em que eles estão, e especialmente para você identificar se aquelas pessoas, aqueles devedores que estão por detrás, eles são bons devedores, se o risco de crédito ali dentro ele é alto ou ele é baixo, se ele é médio. E como para um iniciante é difícil de entender isso, eu particularmente ficaria de fora, ou se você ainda assim achar que merece colocar uma carteira ali com um pouco mais de risco, merece colocar um fundo imobiliário que possa trazer essa alavancagem para o seu patrimônio, vá devagar. Por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos aqui a cotação do Veritá, e eu vou trazer mais uma vez aqui para a tela, nós já chegamos a pagar R$130 nesse fundo. E ele caiu aqui para, a menor cotação dele, R$83. Se pegarmos então do topo até aqui, nós estamos falando de uma queda de 36,5%. Você aceitaria, dentro dos fundos imobiliários que são considerados um dos ativos mais seguros e com menor volatilidade, perder 30 e poucos por cento do seu patrimônio? Talvez não. E isso pode fazer com que você saia da bolsa de valores achando que é tudo um cassino, que a gente só perde dinheiro. Mas você tem que entender que esse é um ativo de risco, é um ativo que pode trazer um ganho interessante, mas eu particularmente enxergo que existem outros fundos imobiliários muito mais interessantes que esse. Eu particularmente ficaria com fundos de papel um pouco mais ligados ao high grade, existem diversos sites ali que mostram quais são esses fundos, e eu analisaria a carteira, mais uma vez, pelo tamanho do fundo, pela gestora, pelo, claro, dividendo que ela vem pagando durante esse tempo todo e pela diversificação dos papéis que estão lá dentro. Se você tiver um CRI que corresponde a 7, 8, 10% daquele fundo, eu particularmente não ficaria tão confortável com ele. Eu aconselharia dar uma olhada, por exemplo, no CPTS, MXRF também é um fundo bastante interessante. Existem outros fundos imobiliários que estão pagando muito bem. E claro, para que você que é iniciante, você que começou agora nos fundos imobiliários, a minha dica é: vá para os fundos que estão ligados aos FOFs. Basicamente são fundos de fundos. Por quê?
Se você é iniciante, talvez você não consiga fazer uma escolha tão assertiva de um fundo imobiliário. Não fazendo essa escolha de uma forma assertiva, você pode ficar com um pouco de medo ali da volatilidade da bolsa, não enxergar que os fundos imobiliários eles são vocacionados a trazer uma renda mensal, e isso pode te assustar e você sair da bolsa. Agora, se você tiver a possibilidade de investir em fundo de fundos, é muito interessante você ver alguns que estão aí na bolsa que estão pagando 1% ao mês, estão pagando até mais do que isso. Então, é interessante você colocar, ou pelo menos estudar, essa classe de ativos. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha entendido um pouco sobre o Habitat. Eu coloquei aqui uma parte final para os iniciantes, para que você que começou agora na Bolsa de Valores e está vendo um fundo imobiliário com yield tão alto, não enxergue isso como a única oportunidade. Existem outros fundos muito mais seguros e que vão te pagar um rendimento muito tranquilo e que vai ser muito próximo ali aos seus 11, 12% ao mês, quase que ali livre de risco, com ativos muito bons e uma gestora muito interessante por detrás. Então, eu espero que tenha gostado. Não esqueça aqui de se inscrever no canal, estamos ali quase chegando aos 800 inscritos. E por fim, não esqueça de deixar o seu joinha, tá certo? Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!